Duas ações para você vencer a procrastinação. A procrastinação, você sabe, muitas vezes é chamada de preguiça, né? Porque quem demora para fazer as coisas, muitas vezes é chamado de preguiçoso porque está demorando de fazer aquilo que deveria fazer. E aí dizem aquele ditado: não deixe para amanhã o que você deveria fazer hoje. Mas não, muitas vezes procrastinação não é meramente preguiça. Ou talvez seja uma preguiça canalizada para algo que seja importante e apenas para atrasar e não para deixar de fazer aquilo que se deva fazer. Então esse atraso, ele nos prejudica demais. O atraso da procrastinação nos prejudica. O que é procrastinar? Procrastinar é deixar para depois o que você precisa fazer hoje. É você pegar as coisas mais importantes que devem ser feitas e em vez de fazê-las, você arranjar uma desculpa para deixá-las para depois. É você fazer uma coisa menos importante para poder dizer assim: ah, eu estou fazendo isso, logo foi por isso que eu deixei de fazer aquilo que era mais importante. Então, procrastinar é uma fonte de desculpas para não se fazer aquilo que é importante, porém é chato, que é importante, porém é trabalhoso, mas que é importante. Aquilo que é importante precisa ser feito. E existem duas coisas que são essenciais para você poder vencer, principalmente tarefas grandes. Sabe aquele grande projeto, aquela grande tarefa? Sabe quando você percebe que a sua casa está uma enorme bagunça? Sabe quando você fez aquela viagem, chegou em casa e de repente você percebeu que tem poeira pela casa toda, que você tinha deixado algumas coisas que não havia tido tempo de fazer antes de viajar, algumas roupas que estavam por lavar, talvez a sua pia de pratos estivesse cheia e você tem muita coisa para fazer de vez e aquilo se acumula e você não sabe por onde começar. Pois é, e que vontade de procrastinar, porque talvez você dê uma olhada rapidinho aqui, deixa eu dar uma olhada aqui nessa rede social, e aí você fica ali toda a manhã fazendo aquilo, aí de repente você almoça, e aí você fica à tarde fazendo outra coisa que é importante, porém não é tão importante quanto arrumar a casa. E aí o dia se acaba e você não arrumou a casa, nem começou. Então é por isso que nós temos que combater a procrastinação. Quando você tem uma grande tarefa assim para fazer, a primeira coisa que você deve fazer, e eu recomendo, é anote, organize as tarefas que você vai fazer por escrito. Você vai organizar o que você vai fazer. E a segunda coisa já vem juntamente com essa, que é dividir uma grande tarefa em pequenas partes. As duas chaves estão juntas. Primeiro, divida a grande tarefa em pequenas partes. Lembre-se da sua casa agora. Quantos quartos a sua casa tem? A sua sala. Olhe agora para a sua cozinha. Imagine que está tudo bagunçado. Imagine que até o quintal precisa ser arrumado. E agora você percebe que o formato da casa já é um formato organizado. Você pode escrever agora num papel ou até pegar um aplicativo como aquele Keep, K-E-E-P, Keep da Google, que é gratuito, para fazer anotações. E você faz uma anotação assim, sala. Logo abaixo você coloca o que você tem que fazer. Cria umas 3 tarefas: arrumar o sofá, limpar o chão, arrumar a mesa. E aí você faz outra seção. Quarto 1, arrumar a cama, o guarda-roupa e a suíte. Seção 3, seção 4. E assim você faz altas sessões de acordo com a organização que a casa já tem. Cada cômodo é um trecho da lista. E depois disso, você vai perceber que se você focar agora em apenas uma parte daquela lista, digamos, a parte que diz respeito à sala, aquilo vai se tornar um trabalho muito menor do que era quando você pensava na casa inteira. Você pensava que tinha que lavar toda a roupa e aquelas roupas que são mais difíceis de lavar, que a máquina não dá conta, você teria que lavar à mão e depois você ainda teria que torcer algumas. E algumas brancas você teria que colocar numa bacia separada ali de molho. Tudo aquilo que teria que ser feito seria só relativo a lavar roupa. E tinha a cozinha, e tinha o banheiro, e tinha a sala, e tinha o quarto. Uma montanha de coisas para fazer. Mas agora você tem apenas a sala. Agora que você dividiu, é claro, você ainda tem a casa toda. Mas uma vez que você fez a lista, dividiu aquela grande montanha em partes pequenas, a sua obrigação é a seguinte: você deve vencer apenas uma parte.
Existe um ditado que diz que uma jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. E é isso. As suas 1000 milhas são a sua casa para arrumar. E você pode aplicar essa analogia para qualquer que seja a sua atividade. E agora você tem apenas partes. Sua obrigação é fazer aquela parte e dar a si mesma um descanso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou ali dobrar as roupas, a montanha de roupas limpas que eu tenho para dobrar. Depois disso eu vou me dar um descanso. Vou me dar ali 15 minutos de rede social para dar uma olhada. Vou chegar lá no canal do Isaac Santos e assistir um vídeo. Então você pode se premiar depois, mas faça apenas aquela tarefa. Obrigue-se a ficar focado naquilo. Faça apenas aquilo e conclua. Pronto, você está livre. Fez o primeiro passo da sua milha. E aí, se ficar alguma coisa para amanhã, não tem problema. A sua montanha vai ser vencida, mas sabe aquele sentimento de que tem um trabalho imenso para fazer, por isso eu não vou fazer nem um começo? Pronto, ele já vai estar ali quase eliminado se você fizer dessa maneira. Então, fica a dica. Se isso te ajudou de alguma maneira, clique nesse vídeo e curta e também compartilhe com seus amigos. Siga este canal, porque este canal sempre traz dicas importantes para poder ajudar você a organizar sua vida e a crescer como pessoa. Eu quero contar algo em relação à procrastinação que é bem interessante, que foi uma vez em que eu tinha que fazer uma monografia para minha faculdade. Era um texto e ele chegou a ser de 40 páginas. E a pesquisa que envolvia, a leitura que eu tinha que fazer, todo o trabalho de diagramação no final para poder fazer a impressão, tudo aquilo junto dava muito trabalho. E eu não estava com vontade de fazer aquela monografia. Eu não queria, realmente eu preferia fazer qualquer coisa menos aquela monografia. Eu confesso que era importante, mas se eu pudesse não fazer, eu não faria. Naquele momento eu queria transferir para outro ano, eu queria dormir e esquecer que existia monografia para eu fazer. Eu tinha até raiva daquela monografia, apesar de que o assunto era interessante, mas pelo fato de ser uma tarefa enorme, eu não queria fazer. Mas eu fui obrigado a fazer, e o que eu tive que fazer? Dividir em pequenas partes. O meu pai também, ele me deu uma dica muito importante. Meu pai, ele gosta de trabalhar na roça. Ele trabalhou muitos anos no comércio e ele foi viver na roça tem algum tempo, né? Tem alguns anos, porque ele ama a zona rural. E o que acontece é que lá existem trabalhos braçais que são muito difíceis de fazer, que exigem muito esforço físico. O meu pai, ele às vezes transfere uma quantidade de areia de um lugar para outro com carrinhos de mão e ele carrega até 100 carrinhos em um dia só, até mais. Ele fala uns números assim altíssimos, eu fico impressionado. E são tarefas hercúleas assim, que eu ficava imaginando como ele era capaz de fazer. E a dica que ele dá é exatamente a mesma. Ele vai começando com um carrinho, depois outro carrinho e carrega areia. Na verdade ele coloca ali, ele cava aquela areia com a pá e enche o carrinho de pá em pá. E finalmente vai levando aquele carrinho uma distância de vários metros até colocar aquela areia no lugar devido. E aí repete esse processo, mas na mente dele apenas tem o próximo carrinho. Quando eu terminar esse carrinho vai ter o próximo. E aí vem o próximo, quando eu terminar este carrinho vai ter o próximo. E aí vem o próximo carrinho novamente, e ele vai fazendo isso passo a passo, sem pensar no tamanho da tarefa que ele vai ter que fazer. Porém, quando chega alguns carrinhos depois, ele olha para trás e vê que já fez muita coisa, e aquilo gera uma satisfação e uma motivação para fazer mais. Então ele continua fazendo. E já vi meu pai fazer grandes tarefas, como carregar muitas pedras de um lugar para outro, pedras muito pesadas, sei lá, de 50 quilos, 20, 30 quilos de diferentes pesos, colocá-las num carrinho e levar para outro lugar e fazer uma montanha de pedras em outro lugar, fazendo trabalhos como esses sozinhos, por decisão própria e por gostar de um trabalho como esse. Então, meu pai realmente entende de fazer grandes tarefas e saber dividi-las em pequenas tarefas. E se você dividir em pequenas tarefas, tente isso hoje. Olhe para uma tarefa grande que você tem para fazer. Às vezes você está procrastinando algo durante muito tempo e sabe, às vezes você tem uma conversa importante, uma conversa com seu marido, com sua esposa, sabe, uma conversa com alguém que você precise perdoar. Às vezes, dar um perdão, liberar um perdão. Eu sei que isso não tem a ver com o vídeo, mas surgiu isso aqui na hora, eu tenho que te falar. Às vezes liberar um perdão é uma tarefa muito grande e pesada. E tem muitos anos que você tem deixado para depois.
chegou a hora de você fazer uma pequena coisa. Dividir essa grande tarefa em pequenas tarefas. Você vai pegar o seu telefone, o seu celular, vai procurar o número daquela pessoa. Pode ser o WhatsApp ou o número de telefone. Veja, pegar o celular é a primeira tarefinha. A segunda é encontrar o número. A terceira é mandar uma mensagem ou discar para ligar. E a quarta e última é você dizer: oi, tudo bem? Há muito tempo nós não nos falamos, mas eu gostaria de conversar com você porque eu gostaria de... Aí você diz a mais pesada frase da sua vida: pedir perdão. Pedir perdão pode ser um grande fardo, pode ser algo muito difícil, uma tarefa hercúlea, mas divida em pequenas tarefas e comece com a primeira. Pegue o celular agora e disque esse número, faça essas pequenas tarefas e termine essa montanha da sua vida, tá? Surgiu essa inspiração de dizer isso agora porque isso pode ser uma grande montanha, mas vou te falar, você vai tirar uma imensa montanha das suas costas quando você conseguir fazer essa tarefa. Então faça agora, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Talvez essa seja a procrastinação mais prejudicial da sua vida, a procrastinação que seja mais urgente de ser vencida. Pegue agora o seu celular e faça essa ligação. Peça perdão e libere o seu coração. Libere a outra pessoa. Libere-se. Ou quem sabe, seja liberar um perdão. Essa tarefa você pode fazer sozinha. Você pode fazer sozinho, meu amigo. Talvez uma mágoa muito grande, você durante anos se justificou dizendo: eu tenho razão de achar que aquela pessoa não presta. Eu tenho razão de não ligar mais para ela. Eu tenho razão de não olhar mais para a cara dessa pessoa. Eu tenho razão de fazer essa pessoa apagar da minha memória. Você durante anos tem se justificado. Mas chega de justificativas. Justificativas são um trabalho de preguiçoso, são um trabalho de procrastinador. E você está só fazendo justificativas para não fazer a tarefa importante. Libera agora esse perdão. Não é pela pessoa, porque provavelmente você tem razão em dizer que ela fez algo errado e muito prejudicial e grave. Mas faça por você. Você merece liberar-se desse peso que está em seu coração. Tire essa montanha das suas costas. Divida agora em 1000 pedaços. Ela quebre de uma vez, dizendo para si mesmo: você perdoa essa pessoa. Diga para si mesma, diga para você, diga para Deus: eu perdoo essa pessoa, eu libero agora. Tá? Eu lembrei dessa grande tarefa, falando de procrastinação, mas não acredito que eu tenha fugido do assunto. Eu acho que eu falei o que era preciso falar. Então, faça isso, divida em pequenas tarefas e faça tarefa por tarefa. Olha apenas a tarefinha primeira, olha apenas a tarefinha segunda e você vai chegar lá no final. Uma milha começa com um único passo. Se você gostou desse vídeo, curta agora. E você pode também comentar alguma coisa, que vai ser muito interessante ver seu comentário e dizer alguma coisa, tá? Você pode também compartilhar. Eu tenho que dizer isso aqui porque eu gostaria mesmo que você compartilhasse. Pode estar ajudando outra pessoa com esse vídeo. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.